Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. Hoje falaremos um pouco sobre algo que ficou em aberto no vídeo anterior, a ideia da perturbação espiritual. Vamos à primeira pergunta. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Como foi dito anteriormente, usa-se o termo sono e torpor para caracterizar essa transição. Nesse estado, a alma, que regressa para o plano espiritual como espírito, fica como que entorpecida por um tempo indeterminado para facilitar o desligamento total do corpo físico. Esse período de perturbação varia na quantidade de tempo pela qual se estende, sempre de acordo com o nível evolutivo do espírito e também conforme as necessidades e até as crenças do próprio espírito. Para quem acredita que depois da morte virá o sono eterno, por exemplo, e julgam que irão dormir até o dia do julgamento divino, esse processo pode se estender por muito mais tempo do que o necessário. Não exatamente porque o espírito precise passar por esse processo antes de se desligar totalmente, mas apoiado pela própria indução mental e energética que o próprio espírito impõe a si mesmo. Até neste sentido, ainda que até certo ponto, o livre-arbítrio dos seres é respeitado, e mais que isso, essa situação também representa uma expiação e até uma prova para o espírito. Falaremos mais sobre isso adiante. Por ora basta entendermos que esse momento de perturbação da consciência é bastante comum no instante do desencarne, e que pode ser amenizado ou agravado por outros fatores. Vamos adiante. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Eis a confirmação do que dissemos anteriormente. Podemos acrescentar de maneira objetiva que tudo aquilo que faz com que a consciência do homem fique focada na matéria acaba dificultando o seu desencarne. Os excessivamente materialistas se apegam à matéria tal qual uma criança o faz quando é chegada a hora de se despedir de seu brinquedo preferido. A comparação nos parece bastante ilustrativa, e se pensarmos que os materialistas representam justamente a infância das questões espirituais, ou seja, ainda não amadureceram para a ideia, então essa comparação é de bom tom para percebermos o quanto o apego à matéria pode atrapalhar o desligamento do espírito, tal qual uma criança que não quer passar da infância à fase adulta. É importante ressaltar ainda que esse apego pode não ser necessariamente às coisas materiais, mas a tudo aquilo que permanece na matéria enquanto o espírito precisa seguir adiante. Isso pode indicar familiares, pessoas queridas, projetos e sonhos inacabados, entre tantas outras coisas. Isso expande bastante o leque daqueles que possivelmente terão um desencarne complicado, não é mesmo? Eis a importância de entender e refletir sobre o assunto, compreendendo que a passagem pela vida é apenas passageira e cumpre o seu propósito. Além disso, ter fé no porvir ajuda a resignar-se perante as inevitáveis despedidas, que guardam a certeza do reencontro no porvir. Enfim, vamos à próxima questão, que por si só já explica e encerra toda a ideia do que discutimos neste vídeo. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Resposta: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe votam
à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe por que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e, quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Esta explicação esclarece praticamente tudo o que foi falado e acrescenta questões importantes. Por ora, destacamos que a conduta em vida da pessoa antes de desencarnar influencia e muito em seu retorno para o mundo espiritual, e diretamente no quão impactante será a perturbação pela qual seu espírito passa nesta transição. Isso vale tanto para a evolução intelectual quanto para a moral do indivíduo, ou seja, quanto mais instruído se é sobre as questões da alma e do espírito, e também quanto mais bem se faz, então o indivíduo tem sempre mais facilidade para compreender e aceitar, de forma mais harmônica, seu próprio desligamento da matéria. Para os que, ao contrário, não se preocupam nem em se esclarecer, tampouco em serem bons, muitos transtornos e perturbações os esperam do lado de lá da existência. Portanto, esse é sem dúvida um incentivo para que estudemos cada vez mais e, acima disso, que coloquemos em prática o que aprendemos aqui no nosso dia a dia. O que fizermos nesse sentido, no presente, ditará nosso despertar futuro. Refletindo sobre isso, vamos encerrando o vídeo de hoje.
E se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe o vídeo e curta. Deixe a sua opinião, pois a sua participação ajude muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.